coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando a localização. Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e general do Exército, depois para a CPI nos últimos 2, 3 dias. O depoimento foi tão grande que o ministro chegou a passar mal e tiveram que adiar boa parte das perguntas. Então, não espere que eu vá trazer todas as informações do depoimento, porque daria um vídeo de, 3, 4 horas. Vamos focar nos assuntos mais importantes e trazer um resuminho rápido para você entender o que pode acontecer para o futuro da CPI. Eu sou o Guilherme Roxo e este é mais um vídeo do canal Mr. President. Antes de tudo, peço que você curta e se inscreva no canal para a gente gerar mais engajamento e, consequentemente, mais vídeos. Já deu like? Então, bora pro conteúdo. Eduardo Pazuello já chegou na CPI com um chameco de folhas na mão, como introdução, mostrando aos senadores que ele faria jogo duro, com sua entonação alta e poderosa. Se comportou como sempre se comportou, com posição dura de general e um tom alto de voz, ao estilo General Mourão. Bom dia! Este comportamento pode ser uma indicação de hombridade, de que ele não tem medo. Mas a gente sabe que medo é uma coisa que Pazuello demonstrou ter quando solicitou ao STF o direito de ficar em silêncio. Ora, se ele não tem nada a esconder, por que solicitar ao Supremo o seu direito de silêncio? Isso não seria coisa de covarde? Como dizia o próprio filho do presidente Jair Bolsonaro há alguns anos atrás? Eu sei que tem um habeas corpus preventivo para não poder falar, perde essa excelente oportunidade e endossa o que eu acabei de falar. É uma pessoa covarde, segundo o dicionário Aurélio, que não tem um pingo de vergonha na cara de falar o que bem quiser no Palácio do Planalto e chegar aqui na frente das pessoas destinatárias da sua fala e fazer... Mas a gente já sabia que o ministro faria jogo duro. A gente só não sabia que ele também iria trazer uma quantidade enorme de mentiras. Teve tanto tempo para pensar junto com seus advogados, já que seu depoimento era para ser acontecido há 15 dias atrás, mas o mesmo pediu adiamento e ainda assim conseguiu entregar uma pancada de dados errados. É por isso que a nossa saúde estava tão sucateada. E não me leve a mal não, tá? A saúde sempre esteve sucateada. O ministro Pazuello não é o responsável pelos tantos problemas no SUS. Os senadores estão fazendo todo esse teatro na CPI como se não tivessem culpa no cartório. O relator Renan Calheiros, que está na política há décadas, nunca deu um pio sobre as responsabilidades de governadores, deputados, ministros e até de presidentes anteriores sobre o estado de saúde no Brasil. Parece que tudo era mil maravilhas e o general Pazuello foi quem quebrou o SUS. Para, Renan. Para de teatrinho. A gente sabe muito bem que você está fazendo aí palanque para você e para o seu filho, que tem o desejo de sair do governo de Alagoas para tentar um Senado ou uma própria presidência da República. Ninguém aqui é idiota, né? Mas mesmo tendo todo esse teatro, a administração de Pazuello na pandemia foi realmente péssima. Como os dados mostraram e mostram até hoje, um atraso enorme na aquisição de vacinas e batendo martelo em um remédio sem nenhuma comprovação científica e sem ser usado por nenhum país que está vencendo o vírus. Hoje, temos países que já vacinaram boa parte da população e estão voltando à vida normal com cada vez menos casos. Então, temos certeza que o único remédio eficaz era mesmo a vacina, algo que o governo demorou meses para aceitar. Pazuello é um negacionista nato e agora virou o escudo do presidente Jair Bolsonaro. Está tomando todos os tiros dos senadores sozinho, diferente do que fazia antes, quando disse que quem manda... Que manda quem pode e escuta quem... algo assim. Enfim, uma metáfora dizendo que o presidente mandava e ele, como subordinado, fazia o que era mandado. Na CPI, o discurso foi diferente. Pazuello disse que o presidente não interferia e tudo era resolvido internamente no Ministério da Saúde. Ou seja, está querendo livrar o presidente de futuras reações dos senadores. Mas o presidente se entregou diversas vezes em suas entrevistas, como em outubro do ano passado, quando disse que ele mesmo teria mandado cancelar a compra de 46 milhões de doses da Coronavac, a qual o Ministério da Saúde havia informado que tinha firmado um acordo de compra um dia antes. Ou seja, o presidente realmente interferia no Ministério e era ele quem dava as cartas, diferente do que Pazuello disse à CPI, a qual tentou deixar claro que o presidente Jair Bolsonaro não se envolvia em questões da área da saúde. A gente sabe que o presidente é intervencionista, isso aí
E tá bem claro, todo mundo sabe que os ministros são fantoches em suas mãos e que apesar de dar carta branca, como ele fala em suas entrevistas, suas ações demonstram que a carta vem com um selo presidencial. Assim, ou seja, você tem carta branca, tá? Mas desde que eu aprove o seu posicionamento. Aliás, foi nessa entrevista, após o cancelamento do presidente, de que Pazuello falou aquela metáfora que eu disse anteriormente ali, né? Onde ele fala que onde um manda, o outro obedece. Um dos maiores desastres da pandemia, com certeza, foi a falta de oxigênio no Amazonas. E o general se esquivou novamente, dizendo que analisaram a situação do Estado e entenderam que o mesmo tinha condições sozinhas de se organizar. Pazuello informou que soube tardiamente sobre o ocorrido, apenas no dia 10 de janeiro. Mas informações trazidas pelo Ministério mostram que no dia 7 de janeiro, o ministro já tinha conhecimento sobre o assunto e levou pelo menos 4 dias para tomar uma decisão. O problema por falta de oxigênios causou diversas mortes no estado, levando a um colapso na saúde e talvez um dos maiores e mais graves problemas de agilidade no Ministério da Saúde durante toda a pandemia. O que não poderia faltar durante a CPI era ele, obviamente, o santo graal, a cura dos milagreiros, a honrosa e destemida hidroxicloroquina. Um remédio que era comum e simples e que foi santificado por bolsonaristas e suas legiões como salvadores da Covid. Bem, a gente sabe que não resolve em nada, todo mundo sabe. Mas o presidente insistia, pressionava. Mas não foi isso que Pazuello disse na CPI, não. Novamente ele se esquivou e disse que o presidente não pressionava pela compra do remédio. Mas, cara, eles faziam lives em conjunto com um remédio em cima da mesa, ali mesmo. Os caras colocaram um remédio em primeiro plano e destaque. O presidente levantava a caixa aos seus apoiadores na esplanada como se fosse um troféu. Chegou a tentar integrar, inclusive, uma caixa para uma ema. Aliás, eu nem sabia que existia emas no Palácio da Alvorada. O palácio também é o estilo aí da fazenda do Pablo Escobar, né? Cheio de animais silvestres. Então, não tem como negar que existia pressão pela cloroquina. É o tema principal defendido até hoje por bolsonaristas como tratamento, algo que não existia. Diziam que era mais barato do que a vacina. Tá, mas resolvia? Não. Então por que diabos você faz todo um plano de compra e produção de cloroquina se não funciona? Países vacinados voltaram à normalidade muito antes. Será que a vacina se tornaria mais cara assim? Óbvio que não. Economistas já alertavam o presidente há muito tempo de que a vacina era a forma mais rápida do Brasil voltar à sua economia. Enfim, o depoimento do ministro está na íntegra e diversos jornais realizaram vários recortes. Obviamente, cada um se posicionando de acordo com sua ideologia, de defesa ou de ataque ao presidente. Para mim, ficou óbvio que o ministro Pazuello apenas acompanhava o que o Bolsonaro mandava. E acredito que os senadores também sabem disso. O senador Randolph disse que não deixaria a CPI acabar em pizza, mas a gente sabe que o que vai acontecer no final é todos eles pedirem uma calabresa. Vão fazer este palanque enorme para queimar a popularidade do presidente, mas que de concreto nada vai acontecer. Talvez atingir uns 2 ou 3 peixinhos pequenos. O graúdo mesmo provavelmente não vai ser atingido. Renan Calheiros prometeu em 30 dias trazer um dossiê de mentiras do general Pazuello. Será que ele tem algumas informações sigilosas e ainda não reveladas que podem incriminar o general? Vamos esperar então os próximos 30 dias do Renanzinho para ver o que ele vai aprontar. Senhoras e senhores, espero que tenham gostado do vídeo. É apenas um resuminho pequeno do depoimento de 2 dias de Pazuello, com alguns tópicos interessantes. Provavelmente vamos trazer mais assuntos da CPI, que ainda tem muita pedra para rolar. Então, curtam, se inscrevam e até o próximo capítulo da nossa trama. Valeu!